Olá! O ano de 2026 já começou, e com ele, uma grande virada de chave na economia do Brasil. Para quem investe, isso significa uma coisa bem clara. As estratégias que deram certo até agora talvez não funcionem mais. Então vamos mergulhar fundo nesse novo cenário. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? A queda dos juros muda completamente as regras do jogo. E para colocar mais tempero, a gente ainda tem a agitação de um ano eleitoral. O objetivo aqui é justamente traçar um caminho claro para responder essa pergunta. Antes de decidir onde colocar o dinheiro, a gente precisa entender o campo em que estamos jogando. E basicamente, três grandes forças estão desenhando o mercado esse ano: o caminho que os juros vão seguir, como a inflação vai se comportar e, claro, toda a movimentação das eleições. Pois é, acabou aquela moleza, sabe? Aquele tempo em que era só aplicar em qualquer coisa que acompanhasse o CDI para ter um retorno ótimo. Essa era ficou para trás. Agora, para se dar bem, o jogo exige mais estratégia, mais conhecimento. Agora, olhando para este gráfico, o mais importante é a direção da seta. As projeções mostram uma tendência de queda na taxa Selic ao longo do ano. Um detalhe crucial: mesmo caindo, ela ainda deve ficar num patamar alto. Mas é essa tendência de queda que muda tudo para os investimentos. E enquanto os juros caem, a inflação continua ali pedindo atenção. A projeção da Suno Research, por exemplo, é de 4,1%. O que isso significa na prática? Que qualquer estratégia de investimento precisa, no mínimo, render acima disso. Senão, o dinheiro está, na verdade, perdendo o poder de compra. É a busca pelo famoso ganho real. Bom, antes de escolher qualquer ativo, o passo número 1 é olhar para dentro. Não tem jeito. Toda carteira de sucesso começa com um entendimento claro do perfil de cada investidor. É isso que vai servir de alicerce para montar toda a estratégia. De um jeito bem simples, a gente pode pensar em três grandes grupos. O perfil conservador é aquele que prioriza a segurança acima de tudo, que é dormir tranquilo. O moderado já aceita correr um pouquinho de risco em troca de um potencial de ganho maior. E o arrojado? Esse topa mais volatilidade pensando em retornos bem mais altos lá na frente. Se identificar em um desses grupos é o que vai guiar todas as próximas decisões. Certo, vamos para a parte prática então. A renda fixa continua sendo a base, a fundação de qualquer carteira bem montada. É o Porto Seguro. Só que, em 2026, o papel dela ficou mais sofisticado. Não é mais só comprar qualquer título e pronto. E essa imagem mostra perfeitamente a mudança. A gente sai de uma estratégia que era quase toda focada em títulos pós-fixados, aqueles que seguem o CDI. Agora, o cenário é outro. O foco se volta para os títulos atrelados à inflação, o famoso IPCA+, e também para os pré-fixados, que permitem travar uma taxa de juro agora, o que é ótimo num cenário de queda. E essa não é só uma opinião isolada. Olha só o que diz o Guilherme Almeida, da Suno Research. A visão é de que os títulos Tesouro IPCA+, são uma ótima pedida. Eles não só protegem da inflação, como também podem se valorizar com a queda dos juros futuros. A recomendação é focar nos títulos de prazo médio, para encontrar um equilíbrio ideal entre risco e retorno. Com a base da carteira bem ajustada, é hora de ligar o motor que vai fazer o patrimônio crescer. Agora a gente entra na renda variável, que é onde está o grande potencial de valorização no longo prazo, ainda mais com os juros mais baixos. As análises de mercado estão de olho em empresas com fundamentos fortes, bem posicionadas para o momento da economia. No começo do ano, nomes de peso como Itaú, a gigante Vale, Localiza e a petroleira Priol, por exemplo, estavam sempre nas listas das mais recomendadas. Outra peça muito importante nesse motor de crescimento são os fundos imobiliários. Muitos FIs, principalmente os de tijolo, que investem em imóveis de verdade, estão sendo negociados com desconto. Isso, somado à queda dos juros, abre uma janela de oportunidade bem interessante. E dentro desse universo de FIIs, os analistas estão de olho em três segmentos: os de tijolo, que se beneficiam com a economia mais aquecida; os de papel, que investem em dívidas imobiliárias, e aqui vai um ponto bem legal: os FOFs, os fundos de fundos. Eles podem ter um desconto duplo. Pensa só, o próprio FOF pode estar barato e ele investe em outros fundos que também estão com desconto. É uma chance única. Uma carteira Express em 2026 não pode ficar olhando só para o Brasil.
A diversificação internacional deixou de ser luxo há muito tempo. Hoje, ela é uma necessidade para diminuir o risco e para acessar outras fontes de crescimento pelo mundo. Eu adoro essa analogia do João Crapina, agir como um nómade dos investimentos. A ideia é essa, ter uma mentalidade global, ir atrás das melhores oportunidades, não importa em que país elas estejam. Isso é essencial. E onde estão essas oportunidades lá fora? Bom, as análises apontam muito para o setor de tecnologia nos Estados Unidos. Gigantes como a Alphabet, que é a dona do Google, e a Amazon continuam inovando e dominando seus mercados, especialmente em áreas como inteligência artificial e computação em nuvem. Muito bem, a gente já viu o cenário, a base de renda fixa, o motor de crescimento e a proteção internacional. Agora, o mais importante, como é que a gente junta tudo isso? Vamos montar o quebra-cabeça e ver como fica uma carteira equilibrada? Aqui está um bom exemplo, pensado para um perfil moderado. Olha só a distribuição, uma base sólida de 40% em renda fixa. Depois, 25% em renda variável para buscar crescimento, 15% em fundos imobiliários, outros 15% lá fora para diversificar e 5% de reserva. É um modelo, claro, mas ilustra muito bem a ideia de equilíbrio. Mas atenção, montar a carteira é só o começo. Com o tempo, os ativos vão se comportar de formas diferentes e aquela divisão original vai se perdendo. É aí que entra o rebalanceamento. É uma disciplina fundamental para manter o risco sempre sob controle. E o processo é simples. Pode ser resumido em 3 passos. Primeiro, acompanhar, ou seja, ver como os ativos estão se saindo. Segundo, avaliar, para checar se a alocação ainda faz sentido para os objetivos. E terceiro, rebalancear, que é fazer os ajustes, vender um pouco do que subiu muito e comprar o que ficou para trás, voltando à estratégia original. Se tem uma mensagem principal para levar de toda essa análise para 2026, é esta aqui. O sucesso a longo prazo não vem de tentar acertar a grande aposta, mas sim da disciplina, da diversificação inteligente e de ser consistente na estratégia. Resumindo, num ano com tantas mudanças e incertezas, o equilíbrio não é só uma opção, é a estratégia mais inteligente. Estar preparado para diferentes cenários é muito mais poderoso do que tentar adivinhar qual deles vai acontecer. E a gente termina com essa reflexão. Ninguém tem bola de cristal. O futuro é imprevisível. A pergunta de verdade não é o que vai acontecer, mas sim se a carteira de investimentos está construída de um jeito forte e diversificado para aguentar qualquer cenário que venha por aí.